E vamos a mais um podcast Jesus Pode. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele que tem alcançado nações. E você vai aprender muito. Eu vou apresentar para você. Hoje eu tenho comigo a honra de receber Thomas Walker. Ele é um líder internacional dedicado a promover a unidade entre denominações e fortalecer igrejas ao redor do mundo. Com ampla experiência em ministério, ele enfatiza uma liderança apostólica voltada para o crescimento espiritual das comunidades. Walker é conhecido por capacitar líderes emergentes e formar redes de colaboração entre cristãos. Ele é frequentemente convidado para pregar e ensinar em conferências, abordando temas como discipulado, liderança, sempre com a paixão pela evangelização e transformação de vidas através do cristianismo. Fala a verdade. Pensa na aula. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Porque uma vez que você compartilha, você ajuda a palavra de Deus chegar à casa de outras, assim como na sua. Jesus fez na minha vida, fez na vida de Thomas Walker e ele vai fazer na sua vida aí em casa. Uma sala de palmas para o nosso convidado de hoje. Que bênção! Thomas Walker, que honra! Conta um pouquinho para nós. Muito prazer estar com você aqui, Luzia, e com todos nós que estamos aqui assistindo. É um prazer estar com você, chegando até você, onde você estiver. Que Deus abençoe o seu dia hoje, que Deus traga sobre a sua vida a unção que Ele tem para você. Cada um de nós temos uma missão a cumprir e para cumprir essa missão, Deus nos dá uma unção especial. Eu declaro sobre a sua vida esta unção e esta graça e esta unção sobre a sua vida, Luzia. Amém. Eu estava ouvindo a sua história, a gente estava conversando sobre isso e realmente eu fico admirando a obra do nosso Pai. Como Ele é maravilhoso, como Ele pega cada instrumento e cada vaso e transforma para fazer a sua vontade. É É um impressionante. prazer estar com você aqui hoje. Amém, que bênção. E por isso que a gente fala, né? Jesus pode, porque ele fez na minha vida é extraordinário. Jesus pode. Jesus pode. Essa frase, ela é tudo. Jesus pode. Hoje, eu estava vindo para cá e eu precisei de pegar um Uber. E o motorista do Uber era um senhor já com bastante idade do Haiti. Ah, é? Do Haiti. Temos muito E ele começou a me cumprimentar, eu comecei a conversar com ele e ele imediatamente começou a falar de Jesus. Ele começou a te falar de Jesus, ele falou, Jesus é tudo. Jesus é tudo em nossas vidas. Jesus pode, e hoje estamos aqui para falar o que é que Jesus pode em termos práticos. Olha, eu fui extremamente ministrada pelo Senhor. Então eu gostaria que o Senhor desse a honra das pessoas que já estão em casa nos ouvindo, conhecer um pouquinho da história do Senhor, desse ministério que o Senhor tem levado o mundo afora, né? Falar um pouco sobre quem e falar um pouco sobre tantos projetos, mas como foi que o Senhor chegou até aqui? Porque às vezes as pessoas olham e falam, olha, hoje ele é um líder renomado, ele já está famoso, ele já está nas nações. Mas o Senhor foi preparado, o Senhor foi forjado pelo próprio Deus. Eu gostaria que a sua história de vida é uma lição para nós compartilhar um pouquinho. Amém. Eu seria um pouco mais reservado nessa história de ser famoso, porque a gente sempre acha que o que a gente está fazendo ainda é muito pouco diante daquilo que eu gostaria de ver acontecer. Mas só uma pausa. Jesus, quando ele fazia milagres, e às vezes ele falava assim, olha, vá para sua casa, não conte nada para ninguém. Não tem como a gente não contar e não falar do Senhor. Mas um pouquinho da história, Luzia. Eu sou o mais novo de 6 filhos. Meu pai nasceu em São Francisco, várias gerações de São Francisco, Califórnia. Nós conhecemos como The Bay Area. E ele foi criado numa família já, né, com todos os recursos financeiros garantidos, uma família tranquila, uma família abastecida. E ele cresceu, mas com um vazio e uma busca. Deus já desde novo estava preparando ele para algo diferente. Não era
Era uma família cristã, porém uma família que não tinha Jesus no centro, não tinha, ia para a igreja talvez no Natal, ou talvez na Páscoa. Não era uma igreja que tinha uma vida espiritual. Então, realmente havia um vazio. Então, meu pai encontrou com Jesus já com mais de 20 anos, ele teve um encontro com Deus mesmo. Minha mãe também era uma pessoa que conhecia Jesus, os dois, quando encontraram, então encontraram já para formar uma família dentro dos moldes do propósito de Deus. Então eu fui criado, nasci numa família apaixonada por Jesus, uma família com propósito, e este propósito levou meu pai a ser um missionário no Brasil em 1964, quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Então eu fui criado neste ambiente, num ambiente da presença de Deus, de culto doméstico, de buscar a Deus e de uma paixão pelas almas. E essa paixão por vidas, essa paixão de trazer pessoas a conhecer Jesus, a conhecer realmente o propósito de Deus nas suas vidas e de entender que estamos aqui com propósito e com chamado. E eu cresci neste ambiente no interior de Goiás. Nós fomos primeiramente dos Estados Unidos para perto de Belo Horizonte, e depois de Belo Horizonte já aprendemos a língua portuguesa ali, já fomos para Goiás, que era a missão que Deus tinha dado para o meu pai. No interior de Goiás, nós então crescemos e nós começamos a igreja, trabalhando, e dentro deste processo todo, Deus me levou a pastorear, a desenvolver líderes, a ter um ministério voltado à igreja. Mas já com uma certa idade, eu tinha uma paixão por empreendedorismo. Mas eu não entendia o quanto que essa visão era essencial àquilo que Deus queria que eu fizesse. Porque havia um conceito que eu creio que existe em muitos cristãos hoje ainda, que a vida secular, uma vida profissional ou uma vida nos negócios não é a obra de Deus. Então, embora eu tinha esse chamado e esse desejo, a gente sempre priorizava a obra de Deus na igreja, o envolvimento com a igreja, que é importante. A pregação do evangelho, pregando, trazendo as pessoas ao conhecimento de Jesus, tudo isso é extremamente importante. Mas o que Deus me levou, em 2007, eu fui convidado a vir para os Estados Unidos de volta para poder trabalhar com as igrejas aqui, e dentro deste processo inteiro, eu me vi novamente trabalhando com negócios, oportunidades em Nova York de desenvolver negócios que depois definiram essa fase da minha vida que eu entrei agora, que é realmente trazendo o propósito de Deus para o mundo de negócios. Então, uma vida de mais de 50 anos trabalhando na igreja, de repente agora comecei do zero trabalhando com a empresa em 2007. Nós começamos uma empresa em Nova York, hoje somos várias empresas, temos atividades em mais de 20 estados dos Estados Unidos, com trabalho de serviços, manejamento de projetos. E grandes empresas. E empresas que realmente, graças a Deus, têm trazido recursos para muitas famílias. Mas o mais importante em todo este processo é o processo que Deus me levou a entender o chamado de Deus de cada um de nós. Ele é integral, ele envolve toda a sua vida. A sua participação na igreja é extremamente importante porque te capacita. É onde você recebe o potencial de Deus para desenvolver o propósito dele, que vai ser expresso no seu dia a dia, de segunda a sábado, no mundo de negócios, ou numa carreira que Deus te colocou. Você que é jovem, vai entrar na faculdade, vai entrar com propósito para ser treinado para desenvolver o propósito de Deus na sua vida. E quando isso aconteceu, então nós começamos a perguntar: Deus, o que o Senhor está fazendo? E estas perguntas, Deus foi respondendo através do trabalho, das associações que Deus nos deu. Nós desenvolvemos as respostas que se tornaram
os 7 fundamentos de um ministério que se chama Kingdom Enterprise Network. Isso que eu ia perguntar, né? Então, Qual ferramenta é essa? este ministério tem como alvo adestrar homens e mulheres a desenvolver o chamado de Deus na sua vida, no mundo de negócios, ou na sua carreira, ou aonde for que Deus te planta para você ser um instrumento que Jesus diz que é sermos o sal da terra, a luz do mundo. Aonde nós somos plantados, Deus então vai desenvolver em nós uma capacitação para desenvolvermos o trabalho de Deus, e ele não é limitado à pregação do Evangelho. Muito pelo contrário, um dos fundamentos é que Deus quer que a nossa vida seja o nosso Evangelho. Ele é uma ferramenta para as igrejas? Então, o Kingdom Enterprise Network é um recurso para a igreja, principalmente para a igreja, mas para os empresários, para os empreendedores, para desenvolver grupos que vão então gestar, gerir, encorajar um ao outro para poder desenvolver o chamado de Deus. Nós entendemos que nós vivemos em uma sociedade que é governada, sempre foi, né, pelo príncipe deste mundo, que Jesus chama de Mamon. Mamon não é o dinheiro, Mamon é o sistema mundial de avareza, o sistema que governa este mundo, o príncipe deste mundo, que nos leva a ser egoístas, centrado em nós mesmos, e nós temos avareza, o amor pelo dinheiro, e isso desvirtua o propósito de Deus em nossas vidas, rouba o propósito de Deus nas nossas vidas. E o Ken é levantado por Deus para trazer uma nova mentalidade. O que eu tenho visto, Luzia? Que muitas vezes a pessoa converte, vem para a igreja, mas infelizmente o evangelho que ela recebe é um evangelho parcial. É um evangelho que nos prepara para a eternidade, mas não transforma a nossa vida hoje, aqui e agora. Deus quer levantar uma sociedade que vai mostrar uma alternativa para o mundo de hoje. Uma economia alternativa, com valores do reino de Deus. E o Ken, junto com tantas outras entidades maravilhosas que Deus está levantando em nossa geração, está moldando e preparando uma geração que vai com uma contracultura à cultura que existe lá fora hoje, no mundo de negócios. Uhum. E o que a gente pode esperar do Ken com a união das igrejas? Qual que é a participação do senhor? Como que é essa introdução hoje? É interessante essa pergunta. É interessante essa pergunta, porque é justamente essa interação entre as igrejas e entre os empresários é que vai mudar a cultura. É o que vai mudar a cultura da cidade, é o que vai mudar a cultura de um estado, que vai mudar a cultura de um país e que vai mudar a cultura de uma geração. Quando nós começamos a ver um ao outro como uma parte de um todo, e não apenas eu tenho a resposta, mas eu faço parte de um projeto de Deus, nós começamos a interagir e os nossos dons, talentos e recursos começam a se tornar disponíveis uns aos outros, e essa conjuntura nós começamos a ver o que Paulo profetiza ali em Efésios capítulo 1, quando ele diz que o propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. E depois ele continua dizendo que Deus colocou Cristo como cabeça da igreja, que é a cabeça da igreja, que é a plenitude de Cristo, porque Cristo é aquele que enche tudo em todas as coisas. Isso não é no céu, Luzia. Isso é aqui agora. A igreja é chamada para encher tudo em todas as coisas aqui no nosso mundo. A palavra de Deus diz que a terra vai se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. De onde vem essa glória? Muitas vezes, como criança, eu tinha essa visão, não sei se outros têm, como se praticamente a glória fosse descer do céu e vai encher a terra. Não, a glória vai ser uma fonte dentro de cada um de nós. Jesus disse: quem tem fome, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem vem a mim, do seu interior fluirão
rios de água viva. Esse rio é a glória de Deus que vai saindo de cada afluente e vai se tornando um rio e vai se tornar um mar que vai cobrir a terra. Esse rio da glória de Deus não é pessoas falando em línguas ou pessoas dizendo aleluia, glória a Deus, isso também. Mas este rio é a expressão da sabedoria de um Deus que nos criou na imagem dele. Deus é o Deus criador e nos criou na imagem dele. Isso quer dizer que nós somos seres criativos. Seres criativos nos quais ele soprou o Espírito do Criador dentro de nós, e quando nós estamos alinhados com Deus, essa criatividade vai começar a gerir, gestar ou criar no mundo de negócios, no mundo das artes, na política, no governo, na educação. Vai começar, nós vamos ver uma geração que vai ser fonte de sabedoria, que vai trazer solução para o mundo caído, um mundo que está caminhando para a destruição, e a igreja surge. Isaías fala, né, que eis que as trevas cobrem toda a terra, mas sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, nasce a luz da glória de Deus. A igreja vai ser a solução de Deus para um mundo em decadência. E isso é cada um de nós, a nossa esfera de influência, nós vamos ser. Agora, uma coisa que eu acho que seria interessante ressaltar aqui é que na igreja nós temos muitas diferenças teológicas, usos e costumes, maneiras de ver, maneira de interpretar. Nós temos muitas diferenças, liturgias. E isso é bonito. Deus permite, faz parte da glória dele ter todas essas coisas. Então, muitas vezes, uma pessoa que não encaixa bem numa igreja aqui, ele encontra uma outra igreja onde ele se sente à vontade, em casa. E tá tudo bem, E né? tá Porque tudo eu falo bem. que no céu não vai ter placa de igreja. Não vai ter, só existe porque na terra. nós existimos, todos nós cremos em uma coisa central, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porém, no mundo dos negócios, no mercado, o que eu chamo a esfera do reino de Deus, não importa. Eu não preciso te perguntar qual é a sua teologia, como você adora, como é a liturgia da sua igreja. Não. Eu creio nos princípios do reino. O reino invisível, o mundo invisível que está sendo plantado e transmitido na minha vida. Quando nós entramos no mundo de negócios, nós unimos juntos. Não importam nossas diferenças, importa o que nós temos juntos. Avançar o reino de Deus e sermos a expressão do que Jesus disse. Quando fordes orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não o nome da minha igreja, não o nome da minha fé, não o nome da minha bandeira. Seja santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Quando nós entramos na esfera do reino, nós somos unidos. De todas as igrejas, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os grupos étnicos, nós temos um alvo, que é trazer o reino de Deus e a vontade do soberano Deus aqui na terra, como nos céus. No meu mundo de negócios, na minha profissão, na minha esfera de influência, na minha família, na minha rede social, aonde eu for, eu estou vivendo o reino de Deus. O meu ministério não é na igreja, meu ministério é no mundo. A minha fonte é a igreja. O meu ministério, o meu campo de trabalho é onde o chamado de Deus se expressa. Qual que foi a obra do seu pai, né, que uma pessoa muito renomada, foi um homem muito conhecido, que você acha que marcou? Qual foi o momento que foi... Porque até hoje se fala muito dele. Qual que foi o momento onde você viu essa essência que você carrega vindo dele? Quando ele se tornou? John Walker é o meu pai. John Walker, ele foi um homem apaixonado por Deus. Mas era um homem também extremamente focado.
Meu pai tinha um alvo e um objetivo só. Era cumprir o chamado de Deus como ele via, o mandato que Deus havia dado para ele. Muitas vezes pessoas do lado dele, até nós como família, mas papai, o senhor podia fazer assim, o senhor podia ser desse jeito, o senhor podia ser um pouco mais... Mas o papai era tão focado que ele não permitia que nada distraísse ele de um foco que ele cria, que era realmente o que ele chamava a restauração do Evangelho de Jesus. O que ele chamava que era a revelação. Nós temos hoje, a gente sabe, o Evangelho misturado, um Evangelho que exalta Jesus, mas infelizmente exalta o homem, que às vezes usa os valores e tudo. Meu pai perseguia a pureza do amor por Deus, a pureza do amor por Jesus, a pureza da obediência a Deus acima de tudo, ao ponto de dizer, não interessa o que as pessoas pensam, eu só interesso o que Deus pensa. E deixava isso claro, né? E deixava isso claro. Todo mundo que conhecia meu pai sabia que ele tinha um foco, um alvo na vida dele, e isso trouxe um impacto, isso era um impacto, as pessoas eram impactadas, e o impacto era muito forte. E este impacto levantou líderes, que muitas vezes meu pai talvez não concordasse com tudo o que acontecia, mas aquele impacto levou líderes hoje que deu à luz tantas igrejas hoje que tem no Brasil, muitas igrejas que são fruto daquela semente que nasceu com John Walker. Uau. E quais igrejas hoje você ainda mantém esse contato com esses líderes que saíram, né, que foram gerados pelo seu pai? Fazem Exato. parte desse movimento? São líderes, sim, são líderes de igrejas conhecidas como Sara Nossa Terra, como o bispo Robson Rodovalho, a Fonte da Vida, que eu servi por muitos anos e ainda sirvo. Eu tenho uma paixão pela Fonte da Vida, o apóstolo César Augusto. Hoje também eu tenho um relacionamento com o bispo JB, que também tem testemunhado do impacto dos ensinamentos. E existem tantos outros, o apóstolo Ricardo Wagner, que me fala sempre quanto que foi importante os ensinamentos que ele recebeu durante os seus primeiros anos em que estava começando o trabalho ali em Rio Grande do Sul, e tantos outros que poderíamos, tenho certeza, mencionar. Mas o que eu vejo é que foi uma contribuição, mas a maior contribuição que eu diria do meu pai é aquilo que ele depositou em nós filhos. Nós somos 6, né? Eu sou mais novo, e vários, né, como o meu irmão Harold Walker, que tem um impacto muito grande, uma paixão também. O foco do meu pai, ele carrega essa unção. Vários outros, eu sou muito feliz de ver, o ano passado, aliás, do final de 2023, eu perdi meu irmão mais velho, o Roberto, e eu via assim os testemunhos das pessoas que falavam de quanto que ele representava a presença de Deus na vida das pessoas. Então, realmente, o impacto da presença de Deus, às vezes eu não gosto de mencionar nomes, porque a gente acaba parecendo que a gente está enfatizando um e não... São tantos, mas é uma herança, é um legado de paixão, um legado de autenticidade, um legado de focar naquilo que é mais importante, que é a pessoa de Jesus. E hoje o senhor reúne líderes do mundo inteiro que têm feito conferências realmente que têm causado impacto. Inclusive, aí você que é do Brasil, vamos ter uma conferência aí esse ano, né? Então, graças a Deus, nós temos tido o privilégio de participar de networks, temos o privilégio de participar de ministérios que têm um alcance internacional. Eu sou parte de um ministério chamado Lead Global 360, que é liderado pelo apóstolo John Kelly, em Dallas, Texas, e ele tem sido um mentor e uma bênção na minha vida. E junto com este ministério que tem nos apoiado e sido um recurso para o CAN, Kingdom Enterprise Network, nós vamos agora realizar nosso terceiro conferência internacional no Brasil. Este ano vai ser em Goiânia, ali no Sesc Cidadania, em Goiânia, nos dias 21 e 22 de fevereiro. É uma conferência onde nós cremos que o alvo primordial de Deus nessas conferências é liberar uma palavra profética que vai tirar a sua vida de onde você está
e te propulsionar em direção ao alvo e o projeto de Deus na sua vida. Então você não pode deixar de estar conosco, seja um líder, um pastor, um apóstolo, um profeta, um empreendedor, um empresário, homem e mulher de negócios. Nós vamos ter a Luzia lá conosco, testemunhando daquilo que Deus tem feito na vida dela. Nós temos pessoas como o pastor Paulo Oliveira, que é uma pessoa muito conhecida, líder do Tela, lá no Brasil. É um líder na área econômica e financeira, participa até mesmo de projetos do governo brasileiro em termos de finanças e economia, mas é um homem apaixonado por Deus e um homem que compartilha comigo. Eu tenho recebido muito dele em termos de uma visão para a igreja em nossos dias e para a próxima geração em realmente sermos agentes de transformação. E eu vi que está nascendo um livro aí, né? Já dá para contar um pouquinho? Nós estamos lançando, eu e o meu companheiro, cofundador do Ken, meu sócio nos negócios, e um homem que Deus colocou na minha vida, Arnaldo Marion. Deus realmente colocou ele na minha vida para ser um complemento. Nós somos, em alguns aspectos, completamente ao contrário, mas temos complementado um ao outro, e juntos escrevemos este livro que nós estamos lançando agora na conferência. É apenas o começo. Então é um livro pequeno que vai abordar assuntos como sermos cabeça e não cauda, o nosso chamado para sermos um ministério de apóstolo, de enviado ao mercado de trabalho, de expandir o reino de Deus em áreas que a igreja muitas vezes tem deixado e não tem enfatizado. Estamos entrando nessas áreas, e a mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, para que nós possamos ser agentes de influência e de transformação. O senhor traz esse assunto muito bem explicado, né? Sobre ser cabeça e não cauda. O senhor conseguiria explicar um pouquinho para as pessoas? Sim. Nós falamos um pouco no começo, passamos corrido, mas eu acho que é importante, porque o senhor traz isso de uma forma muito clara, muito leve. Eu espero que isso esteja no livro, né? Claro, não. É talvez um dos assuntos principais Sim. do livro. Eu uso essa passagem de Deuteronômio, onde Deus fala, né? Se atentamente me ouvirdes e andardes nos meus caminhos. Então ele menciona várias bênçãos e consequências de andar com Deus. E uma das consequências, ele falou, eu vou fazer de vocês cabeça e não cauda. E muitas vezes eu tenho visto no mundo evangélico, no mundo cristão, as pessoas usando esse versículo fora de contexto. Muitas vezes eu tenho visto pessoas que querem uma posição de liderança. Não, mas Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Pessoas que às vezes têm problemas de rebeldia e não querem aceitar direcionamento nas suas vidas. Ah, mas Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Ou às vezes aquela mentalidade errada do evangelho de prosperidade, quando Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, para justificar um carro caro ou uma vida de luxo, alguma coisa desta forma. Não é neste espírito que este versículo foi escrito. Este versículo foi escrito para mostrar que nós fomos criados por Deus para fazer parte do seu projeto. E o seu projeto, ele é a cabeça de toda a criação. Ele é a única cabeça que existe. Agora, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele nos escolheu a participar deste grande projeto. Por isso, ele criou o homem e a mulher na imagem de Deus os criou, para sermos parte da sua solução para o mundo caído. Essa solução é que Deus chama de cabeça e não cauda. Quando nós andamos com Deus, nós deixamos de ser consequência e passamos a fazer parte da causa. Nós deixamos de ser amaldiçoados, deixamos de passar a sofrer consequências de processos que nós não temos nenhum controle. Nós fazemos planos, nós queremos isto, aquilo, e de repente tudo dá errado. Nós nos sentimos como cauda. Existe uma expressão em inglês, né? Que é o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro. Quantas vezes você já sentiu que você é um rabo? Que o cachorro está te abanando? Você não tem controle nenhum sobre nada. Ser parte da cabeça
é a cabeça que pensa, é a cabeça que tem a solução, é a cabeça que define o que as consequências serão. Deus é essa cabeça e Ele nos convida a fazer parte dele. E fazendo parte dele, através de ouvir sua voz e de andar nos seus caminhos, nós vamos ser a cabeça num universo caído que Satanás faz o que ele quer com cada um de nós. Nesse sentido, Deus está nos chamando a fazer parte de uma estrutura que se chama a igreja, que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Importa que ele reina até que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, que é a igreja. Então a igreja, nesse sentido, eu e você somos parte da cabeça e não da cauda. Uau! E a identidade de Cristo, A né? identidade de Cristo, muito bem colocado. Quando a gente tem as pessoas falam muito de autoconhecimento. Eu falo que o autoconhecimento começa quando você olha para aquele vazio e preenche pela presença de Cristo. Aí sim, você se conhece. Por quê? Porque você foi preenchido com uma presença. E aí como que eu me conheço? Eu sou referência, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Uma vez que a gente entende isso, todo problema de baixa autoestima, todo problema de identidade, ele é sanado. Sim. Aí as pessoas buscam tanto, ansiosamente, por um propósito, por uma aceitação, por identidade. Fala-se tanto de autoconhecimento, mas na verdade o que elas precisam é conhecer e ter a referência de Cristo em elas, não no que a sociedade prega. E isso tem transformado vidas e mudado. Fazer com que as pessoas entendam que nós não temos um propósito. Sim. O propósito é dele. O propósito é Eis dele. que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus segundo o seu propósito. Não é o seu propósito, não é o meu propósito, é dele. E uma vez que a gente entende que estamos aqui para cumprir o propósito de Deus através das nossas vidas, nós vamos entender que o propósito de Deus continua o mesmo. Amém. É unir pessoas, é salvar pessoas. É ser cabeça e não ser cauda. Exato. Então começa a ficar claro. E quando a gente tem clareza do nosso propósito, de Cristo, que estamos aqui para continuar semeando o que Ele plantou em nós, é onde a gente começa a realmente ver os frutos, né, de tudo que o Senhor tem plantado. E quando a gente entende, é tão simples, né? A gente vive uma vida mais simples, mais leve. Sim. A gente consegue descansar no Senhor, a gente consegue entender que todas as coisas, todos os momentos, por mais difícil que você esteja passando na sua casa, ele tem um porquê. Uhum. Ele está alinhado ao propósito. Sim. Essa dor que você está vivendo hoje, a cura dela vai ser o lugar onde outras pessoas vão ser curadas através da sua dor. O Senhor vai transformar a sua vida, porque Jesus, ele pode fazer, ele pode transformar, ele pode mudar. E você entendendo que o propósito é dele, é a salvação do próximo, é a salvação da humanidade, é nos dar essa terra como herança, você suporta esse processo de provação. E aí não tem como não colher os frutos, é onde o famoso sucesso que muitos empresários, empreendedores correm a vida inteira, e muitas vezes, né, como Paulo fala, só com o vento corre atrás do vento, é onde você entende que o verdadeiro sucesso, ele só é possível em Cristo Jesus. Muito bem colocado. Uma das coisas que eu tenho percebido é que você tem duas escolhas. Quando você vai fazer terapia, o crescimento emocional, você pode focar em fazer seu velho homem mais forte, ou você pode substituir o velho homem com uma nova identidade que é Cristo. Então o mundo e a psicologia humana, ela somente vai tentar tirar o problema daqui e passar para cá. Você resolve um problema aqui, mas ela acaba sendo transferido para outro lugar. Você tira a dor daqui e você resolve um problema, causando um outro problema maior. Por quê? Porque o velho homem não tem solução. A solução do velho homem é morrer. A cruz de Cristo. E no lugar do meu velho homem, eu vou despir do velho homem e me revestir do novo homem que é criado em Cristo Jesus, com todas as curas, com todas as soluções. É uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, e eu vou me encontrar em Cristo como um filho, uma filha. Essa é a minha identidade. Eu não preciso fazer para ser, eu preciso ser para fazer. Essa é o grande segredo. Se eu sei que eu sou filho de Deus, eu vou produzir as obras
os frutos de um filho de Deus. Mas se eu ainda tento ser uma versão melhorada de mim mesmo, o melhor que eu vou produzir são obras da carne. O melhor que eu posso produzir são obras boas, mas são obras da carne. Então, essa identidade nova que você mencionou é o que Paulo diz: não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É a minha nova identidade. E quando eu entendo isso, então eu começo a caminhar nessa disciplina que é o que Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tem muito crente que vive no Espírito, mas não anda no Espírito. Ele está salvo. Glória a Deus por isso. Ele pede perdão. Eu fico vendo toda a Santa Ceia, está lá todo mundo triste. Eu tenho que confessar meus pecados para poder merecer tomar a Santa Ceia. Não é isso que Deus propositou para nós. A Santa Ceia é uma celebração da nossa nova identidade que foi criado em Cristo Jesus em justiça, em amor, em santidade. Quando eu entendo isso, eu vivo esta realidade e eu vou expressar esta realidade. É se assentar à mesa com o Pai. É sentar à mesa com o Pai. Celebrar o momento. O velho já passou. Eu simplesmente rejeito. Eu não vou trazer essas obras do passado para o meu presente. Eu vou viver em novidade de vida. E toda vez que você descobre que você está andando na carne, volta, para e diz: papai, me perdoa. Eu vou voltar para o lugar certo. Eu vou voltar para aquilo que o Senhor me deu. A gente está com o carro, com o motor ligado, com o motor possante, que é a vida nova em Cristo Jesus, e nós estamos atrás do carro empurrando a carro. Eu falo que a gente tem a tendência de esquecer, muitas pessoas esquecem que nós somos filhos. Eu falo, olha, eu como mãe, né, eu preparo uma comida, eu coloco uma mesa gostosa e chamo os meus filhos, chamo o meu esposo para a gente jantar, para sentar-se à mesa, os amigos. Faz sentido eu toda hora eu ficar relembrando o erro dos meus filhos, o passado deles, o que o meu esposo fez? Faz sentido? Imagina toda vez que você sentar à mesa com seu filho e falar assim, ó, lembra daquela vez que você errou na escola? Lembra do seu pecado? Lembra disso? Não é para se lembrar dos pecados, é para celebrar. Sim, é para celebrar. Celebração. E essa celebração, ela traz força para viver. Nós não estamos aqui dizendo que podemos viver em pecado e não tem problema. Não, muito pelo contrário. Esta fé é que o nosso apóstolo João diz, né? Que a força que vence o mundo é a nossa fé. Que até mesmo uma pessoa que é movida no Espírito e ela peca, automaticamente ela vai ser constrangida pelo Espírito Santo. Sim. Então ela tem que imediatamente corrigir essa situação com o próprio Deus. Sim. Então ela não precisa esperar uma Santa Ceia para isso. Ela tem que chegar até a Santa Ceia para celebrar, para dar a graça de estar à mesa livre, porque eu estou liberta. Sim. Eu creio que nós entendemos, né, que existe, claro, todos os momentos em nossa vida que nós precisamos de parar, examinar-nos a nós mesmos, refletir. Mas o que eu quero transmitir para cada um aqui é que o seu foco sempre precisa estar: você é nova criatura em Cristo Jesus. Não importa o que você fez essa semana, o que você fez ontem, o que você fez hoje. No momento que você diz, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, você vai receber o poder do Espírito de Deus que Jesus liberou sobre aquela mulher que ninguém pôde acusar, que ninguém pôde jogar pedra nela. Ele disse para ela, vai e não peques mais. Eu sempre digo, aquela ordem não era um mandamento. Aquela ordem era a mesma palavra que Deus usou quando ele disse, haja luz e houve luz. Jesus liberou sobre aquela mulher o poder de viver uma vida sem pecado. Essa palavra, se você está ouvindo hoje, a palavra que está chegando na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, esta palavra tem poder para te trazer a vitória que você está procurando. Vai e não peques mais. Sede santo como eu sou santo. Vai, vence o mundo porque eu venci o mundo. Eu estou contigo. Se passares pelas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, porque você vai passar.
Quando, na verdade, ele não diz se. Ele fala, quando passares pelo fogo, não te atingirá. Nós vivemos em um mundo cercado por maldição. Mas não tenha medo. Nós temos Jesus. Nós temos o poder do Espírito Santo. E nós vamos ao mercado de trabalho, nós vamos para a nossa carreira, nós vamos para o lugar que Deus te plantou e nós vamos ser a luz de Cristo. Não por palavras, mas pelo poder do Espírito, em demonstração de poder e de milagres, em nome de Jesus. Uau! Vocês viram que aula? Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast, que passou assim voando, porque ficaria fácil 3 dias ouvindo o Senhor, porque assim foi realmente incrível. Você que está no Brasil, não deixe de se inscrever na conferência. Vai ser coisa de Deus. Você vai ver que realmente tem muitos profetas ali, muitas coisas que o Senhor tem para entregar para você. Então faça esse esforço e vê se você consegue esse plano. Qual é a data, pastor? Já tem a Dia data? 21 e 22 de fevereiro, no Sesc Cidadania de Goiânia, você pode inscrever, nós podemos te enviar o link, tanto aqui no podcast, Claro, nos vou deixar o nossos link aqui embaixo. meios de comunicações, vamos ter o link que você pode acessar. Essa conferência vai mudar a sua mente, ela vai mudar a sua perspectiva. Não é uma conferência onde você vai aprender a ganhar mais dinheiro. Não é uma conferência onde você vai descobrir como trazer Deus para abençoar os seus negócios. Não, é uma conferência que vai levar você dos seus negócios para os negócios de Deus. Que vai tirar você desse círculo vicioso que você tem vivido para um círculo dinâmico que vai te propulsionar a viver a plenitude do propósito de Deus na sua vida, que vai te levar ao mundo de negócios, que vai te levar a ser uma bênção, que vai te levar a ser um evangelista, que vai te levar a ser um homem ou mulher de Deus, que vai abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Um tema muito importante nessa conferência é Upside Down, de ponta cabeça, uma revolução da economia do reino. A economia do reino é o inverso da economia do mundo. Todos os valores são diferentes. Na economia do mundo, você trabalha pelo dinheiro. Na economia do reino, o dinheiro vai trabalhar pelo propósito de Deus através da sua vida. Na economia do mundo, os seus empregados servem os seus propósitos. Eles te ajudam você a alcançar uma vida melhor. Na economia do reino, as pessoas que concedem, que trabalhem com você, são os seus parceiros, associados, que juntos com você estão chamados para cumprir o propósito que Deus chamou vocês juntos a realizar. Você pode perceber aí que há uma diferença muito grande entre a economia do mundo e a economia do reino, que nós queremos convidar você a participar. Os preletores são homens e mulheres que estão vivendo esta realidade e vão poder pegar a sua mão e ajudar você a participar desse projeto tremendo. Então você que está aí pertinho de Goiânia, aproveita para se inscrever no nosso canal. Eu quero te conhecer pessoalmente lá. Vai ser um tempo poderoso que o Senhor vai fazer, grandioso em nossas vidas, porque Jesus pode fazer, Ele fez na minha vida, Ele fez na vida do Thomas e Ele vai fazer na sua. Deus abençoe, excelente semana para você, porque Jesus pode. Jesus pode. Amém. Muito bom.